Olá, sou a professora doutora Raquel Ruiz, do Bunda na Cadeira e Sem Enrolação, dando continuidade à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394 de 1996, artigo 5º ao 7º-A. Antes de vermos os artigos, vamos ver algumas questões. Bora comigo, moçada! Vamos para o teste. Lembrando que legislação eu estudo na íntegra e teste eu tomo muito cuidado. E é assim que eu estudo legislação, na íntegra e fazendo testes. Olha esse teste, gente. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Dispõe o artigo 1º da Lei 9394, LDB, que estabelece as diretrizes da educação nacional e disciplina a educação escolar, como aquela que se desenvolve predominantemente por meio. É uma alternativa, você vai ter que escolher uma alternativa que complete o artigo 1º. Né? E, na verdade, é para completar o parágrafo, né? Mas olha lá, vamos ver. Alternativa A, do ensino em instituições próprias. Opa, não ardeu, olha aquele ouvido treinado. A B, de ações coordenadas em instituições de qualquer... Não, né, gente? Pelo amor de Deus, não é possível de qualquer natureza. Da leitura e da escrita, da prática do professor em instituir, não, né, gente? De atividades cuja preocupação é não. Gente, alternativa A. Como está no parágrafo. Aí você fala assim, professor, eu tenho que decorar a lei? Olha, você tem que treinar o seu ouvido para aquilo que é estranho. Porque se você ler a lei, se você escutar essa aula uma vez, 2 vezes, 3 vezes, te garanto que a hora que você for ver uma questão, você bate o olho, você tem aquele insight, você sabe que está errado. Eu já decorei muita coisa, mas porque eu estou há anos trabalhando com a legislação. Bora para outra questão. Pessoal, dá uma olhada nessa questão. Você bate o olho e você fala, nossa, o artigo 1º tá facinho. Na verdade, é uma questão em que ela trabalha mais com a interpretação de texto do que com a própria lei. Considero essa questão não muito bem elaborada. Ela vai trazer, sim, algumas dúvidas. Vamos lê-la, prestando muita atenção? A Lei de Diretrizes e Bases 9394 de 1996, em seu artigo 1º, apresenta os conceitos de educação e ensino. Nesta conformidade, os conceitos de educação e ensino diferem quanto à sua amplitude e abrangência, a saber, olha, então ela quer saber o que? A amplitude e a abrangência, a saber. O conceito de educação envolve todas as influências que o indivíduo recebe em sua vida, e o conceito de ensino é mais restrito, atendendo-se à educação escolar. Todo ensino é educação, mas nem toda educação é ensino. Gente, vamos ler o segundo? Mas será que em relação àquilo que fala, né, o artigo 1º, eu posso achar que isso aqui está certo? Até no primeiro momento ele soa assim, olha B. Os conceitos de educação e ensino são coincidentes e envolvem a educação formal, desenvolvida nas escolas, e a educação não formal, desenvolvida em outras instituições, e circunstâncias diversas da vida em sociedade. Eita! Professora, quanto mais eu leio, mais confusa eu fico. Mais confusa eu fico. Olha, é estranho o primeiro, mas a B parece que ela está melhor, né? Porque olha o que fala. Os conceitos de educação e de ensino são coincidentes e envolvem a educação formal, desenvolvidas nas escolas, e a educação não formal, desenvolvida em outras instituições e circunstâncias da vida em sociedade.
Isso daqui a gente vai ouvir muito. A educação formal, a não formal e a formal. A C. Toda educação é ensino, pois é sempre uma atividade intencional, sistemática, sequencial e orientada por fins e objetivos previamente estabelecidos. Nossa, onde é que fica aí o currículo oculto, né? Não é assim toda. E cuidado, tá? Com essas questões que coloca esse tudo. Isso daqui é certeza que não, gente. Olha lá, a D. A adoção abrangente da educação, englobando a plenitude da vida cultural, reforça o necessário isolamento da escola? Não, isso aqui, pior ainda, isolamento da escola. Se eu vou trabalhar, né, a questão do trabalho, se eu tenho que considerar a questão social, não pode. Essa daqui é aquela que você dá aquela olhada, você rabisca e você fala, não é essa. Aí você vai olhar a A e a B, a A e a B, e você vai ficar, eu iria naquela de verdade. Nessa questão aqui, naquilo que fala de formal e não formal, tá? E é a resposta correta. É uma questão assim que cabe recurso, eu ia pedir para anulá-la, né? Porque ela traz assim um entendimento dúbio. Continuando, a outra questão. Olha lá a LDB. Prescreve que a avaliação na educação infantil far-se-á por meio. Nós não vimos ainda, né, a questão de como acontece essa avaliação na educação infantil, mas nós já vamos treinar o nosso ouvido aqui. Primeira coisa, eu tenho que olhar do que ela fala. Primeiro é o que? A LDB. E fala do que? De avaliação e da educação infantil. Far-se-á por meio. Olha a alternativa A. De atividades que permitam ao professor medir o desenvolvimento motor, social e intelectual da criança. B. Do registro na ficha de avaliação dos pré-requisitos indispensáveis à alfabetização a ser sistematizada na pré-escola? Eita! Muito estranho, né, gente? As duas questões. As duas alternativas, assim, dói muito no ouvido. C. Da verificação e classificação do... Gente, verificar e classificar na educação infantil tá difícil, hein? Com o objetivo de prepará-la para o ensino fundamental? É justamente isso que é o contrário. A D. Do acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança sem objetivo de promoção ou de acesso ao ensino fundamental. Gente, é essa aqui. Então, a educação infantil é isso aqui. Como que vai acontecer a avaliação? Do acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, sem objetivo de promoção ou de acesso ao ensino fundamental. Só para terminar a E aí. A alternativa aí, do registro de indicadores de desenvolvimento cognitivo pelo papel determinante que exerce na construção da autonomia da criança? Não, né? Gente, alternativa de dado. Marquei algumas coisas mais gritantes aqui, mas todas são gritantes, né? A verificação e classificação do desempenho é terrível. Olha essa alternativa. Para cumprir o mínimo estabelecido para a jornada diária escolar do aluno, no ensino fundamental, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9394 de 96, o horário do professor em sala de aula deverá ser 4 horas de trabalho efetivo, 5 horas de trabalho efetivo, 7 horas de trabalho facultativo quando atuar nas séries iniciais. Afe Maria, esse aqui você já pega assim, ó. Você já pega e já fala assim, não, ó, isso aqui não existe, de jeito nenhum. AD, 7 horas de trabalho efetivo nesse nível de ensino. E 4 horas e meia de trabalho efetivo. Não, a lei nunca falou em 4 horas e meia, né, Então, a C e a E, se você tiver alguma dúvida, essas duas aqui já é um absurdo. E aí você vai ficar assim, nossa, e aí, 4 ou 5, 4 ou 5, 5 ou 4, 7 horas nesse, não, mas aí é tempo integral, não é? Como que é? Gente, tem que ler o que está na lei. Olha lá, olha o que está perguntando pra gente.
para cumprir o mínimo. Está falando aqui o mínimo estabelecido para a jornada diária escolar do aluno no ensino fundamental nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O horário do professor em sala de aula deveria ser, então, o quê, gente? No mínimo de 4 horas. Gente, quase não tem mais escola com 4 horas de efetivo trabalho, porque gradativamente a gente vai ampliando, mas a lei fala 4 horas. Você não pode responder segundo a sua prática, você tem que responder segundo o que está na lei. Cuidado com isso. Olha essa questão aqui, falando da questão dos afro, né, da comunidade afro-brasileira, a questão do currículo. Já vamos adestrando o nosso ouvido. A demanda da comunidade afro-brasileira por reconhecimento, valorização e afirmação de direitos no que diz respeito à educação passou a ser particularmente apoiada com a promulgação da Lei 10.639/2003, que alterou a Lei 9394 de 96, estabelecendo a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Para atendê-los, o Conselho Nacional discorre sobre a necessidade de políticas de reparações e de reconhecimento que incluam programas de ações afirmativas. São ações afirmativas, sim, isso você já tem que treinar no seu ouvido. Isto é, conjunto de ações políticas dirigidas a: alternativa A, correção das desigualdades econômicas, proteção da população de baixa renda, C, correção de desigualdades raciais e sociais, D, população de favelas e grupos minoritários, E, proteção de crianças e adolescentes. Só de criança e adolescente aqui, né, gente, é ECA, não tem nada a ver. Gente, fala da população das favelas e grupo. Não, isso aqui já pode arrancar. Os outros podem. Proteção da população de baixa renda? Não, né? E ele vai tratar do que, gente? A questão, a demanda da comunidade afro-brasileira por reconhecimento de valorização e afirmação de direitos. No que diz respeito à educação. Gente, só pode ser a alternativa C. Correção das desigualdades raciais e sociais. Ah lá. Cuidado! Vamos lá! Mais uma questão para nós. A Lei Federal 9394 de 96 estabelece que a educação básica, educação básica, educação infantil, ensino fundamental e médio, tem por finalidade desenvolver o educando, claro, porque a LDB desenvolve educando, a Constituição Federal fala do desenvolvimento da pessoa, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meio para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Em relação ao ensino fundamental, é correto afirmar, eu já deixei até aqui em vermelho, em relação ao ensino fundamental, é correto afirmar: A, constitui a primeira etapa da educação básica. Gente, qual é a primeira etapa da educação básica? Educação infantil. Aqui você, ensino fundamental não é a primeira etapa. Então, você já arranca fora. B, deve ser organizado em regime de progressão regular por série, adotando progressão e avaliação do processo de ensino-aprendizagem contínuas? Gente, não. Muito pelo contrário, quem vai decidir isso daqui é o sistema de ensino. A escola não vem determinado na LDB. A LDB fala das possibilidades, tá? Mas ela não impõe. C, tem por objetivo a formação básica do cidadão, com duração mínima de 8 anos, sendo obrigatório e gratuito. Gente, nós estamos com o ensino de 8 anos? Não, não tem mais o ensino de 8 anos no ensino fundamental. D, inicia-se aos 6 anos, vamos começar a pensar, de idade, tem duração de 9 anos, é gratuito na escola pública e tem
por objetivo a formação básica do cidadão. Gente, inicia com 6 anos? Sim, porque a educação infantil é até 5 anos. Então, o primeiro ano do ensino fundamental, 6. E o ensino fundamental de 9 anos. Vamos só ver aí. Poderá ser ministrado em qualquer língua? Não. Assegurado às comunidades indígenas? Não, não pode. Não é qualquer língua. Tá? Eita! Então, é a alternativa D. Muito bem. Tenho certeza que vocês arrasaram. Galera, olha essa questão. Os professores de determinada escola quiseram compreender o porquê é oferecida gratuitamente merenda aos alunos, uma vez que o objetivo da escola deve ser exclusivamente voltado à educação. Parte das explicações dadas aos professores corresponde ao que está definido na Constituição Federal de 88, a respeito da merenda escolar. Gente, primeiro, eu trouxe uma questão da Constituição para a gente lembrar, algumas questões, tá? Quando eu falo de merenda, eu estou falando do quê? Da alimentação. Lembrando que alimentação e assistência à saúde não é dinheiro de manutenção e desenvolvimento de ensino, né? Primeira coisa. Mas, tanto o material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde é um programa suplementar. Se você lembrar disso, você vai bater o olho aqui, ó. Você vai ficar entre duas alternativas. Ó, aqui tem programa suplementar. Lembra que eu falei bastante na cabeça de vocês? Programa suplementar atendendo só a educação infantil? Não, né, gente? A educação básica. Então, é a alternativa C. Agora, a hora que você olha as outras questões, para ver o que o consumo mínimo de caloria diária, pelo amor de Deus. Né? Para atender só ensino fundamental? Não, nem só educação infantil. E ainda a família de baixa renda, já era. Essa questão aqui você arrebenta. Lembrou os conceitos? Perfeito, continuemos. Nós vamos continuar no título 3 do direito à educação e do dever de educar. Artigo 5º. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Gente, então, em relação à educação obrigatória, é muito sério. Nós já vimos que a educação obrigatória é um direito público subjetivo, em que eu sou responsável pela criança e pelo adolescente, eu preciso mandá-lo para a escola. Se eu não fizer isso, eu respondo nesse período obrigatório, dos 4 aos 17 anos. E o poder público, se ele não oferecer de forma correta, também vai responder. E olha como qualquer pessoa pode fazer a sua denúncia, reivindicar, né? E acionar o poder público e exigir essa educação obrigatória. Parágrafo 1º. O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá. Agora eu estou falando do poder público. O que ele tem que fazer? Inciso 1. Recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como jovens e adultos que não concluíram a educação básica. O que é recensear? É contar mesmo. Né? Hoje a gente insere na sede, a gente envia, tem todo um sistema aí. Eu preciso saber quem que está estudando, quem não está, quem deixou, evasão escolar. Isso aqui é muito sério. Gente, olha o inciso 2. Fazer-lhes a chamada pública, ou seja, o poder público faz essa chamada pública, né? A gente avisa, a gente coloca no rádio, a gente coloca em faixas, a gente passa aqueles caminhões fazendo propaganda de quando começam as aulas, a gente faz a chamada pública sim. 3. Zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Isso aqui é muito sério, nós vamos conversar mais
assertivamente lá nos artigos 12 e 13 da LDB. O 12 vai falar do estabelecimento de ensino e o 13 das competências do professor, do docente. Parágrafo 2º. Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais legais. Gente, então, primeiro eu tenho que atender aquilo que é minha competência. Qual é a competência do Estado e do Distrito Federal conforme as prioridades constitucionais e legais? Qual é do Estado e do Distrito Federal? O ensino fundamental e ensino médio. E o município? Ensino fundamental e educação infantil. Lembraram? Não pode esquecer, tá? Parágrafo 3º. Qualquer das partes mencionadas no caput desse artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário. Vamos lembrar? Quais são as partes? Eu lembro de algumas aqui, ó, dos cidadãos, grupo de cidadãos. Então, assim, você tem que voltar lá no caput e dar uma olhada e adestrar o seu ouvido, tá bom? Na hipótese, o parágrafo 2º do artigo 208 da Constituição Federal, eu disse para vocês que sempre tem que ter aqui, ó, estudar com uma colinha, sempre, porque aí você tem que ler. O que está nesse parágrafo 2º aqui da Constituição Federal do artigo 208? Que o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente, sendo gratuita e de rito sumário, ou seja, muito rápido, a ação judicial correspondente. Então, qualquer parte lá do caput daquelas sindical, de cidadão, pode, né, pedir para o poder público a denunciar, né? E isso vai ser o quê? Gratuito e de rito sumário a ação judicial correspondente, para fazer a denúncia que não está sendo efetiva. Parágrafo 4º. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Poderá mesmo, e isso é muito sério. Parágrafo 5º. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. É aquilo que eu já disse para vocês, qualquer pessoa chega na escola, bate lá na minha escola em que eu sou diretora, olha, eu quero estudar. Pode, vai fazer as provinhas de competência, vai ser classificado. Aí se não ficar na idade, se é adequado, né? Depois ele vai para uma recuperação, aí ele pode prestar outra prova, aí ele vai ser reclassificado. Então tem mecanismos para isso, para a gente sanar esse problema. Artigo 6º. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Pais ou responsáveis a partir dos 4 anos, criança na escola. Artigo 7º. O ensino é livre à iniciativa privada, atendida às seguintes condições. Lembra que eu disse que a educação privada pode acontecer, mas não pode acontecer do jeito que eu quero. Ela tem o quê? Normas a seguir. Inciso 1. Cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Claro, né? E a Base Nacional Comum Curricular é obrigatória tanto para a escola pública como para a escola privada. Inciso 2. Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Então, a iniciativa privada, ela vai acontecer, pode, mas ela vai ter autorização de funcionamento e avaliação da qualidade pelo poder público. Inciso 3. Capacidade de autofinanciamento. Ela tem que se sustentar sem dinheiro público. Ressalvado o previsto no artigo 213 da Constituição Federal. Lembra o que fala?
fala daqui o dinheiro, né, os recursos públicos não podem, tem que ser para as escolas públicas. Não podem, por exemplo, para a iniciativa privada, a não ser nos casos de que seja uma confessional, que seja uma comunitária ou filantrópica, sem fins lucrativos. E que seus excedentes seja aplicado em educação e se ela fechar as portas, vai para uma dessas escolas também sem fins lucrativos, né, o seu patrimônio ou para o poder público. Lembraram? Tem que guardar. Galera, agora comigo nesse artigo 7º-A. Vamos lê-lo inteiro e depois nós vamos conversar por partes. Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é assegurado, no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para o dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir a critério da instituição e sem custos para o aluno uma das seguintes prestações alternativas nos termos do inciso 8 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. E olha, 2 pontos. Então, agora vai discorrer quais são essas prestações alternativas. Mas antes de entender quais são essas prestações alternativas, vamos voltar lá. Ao aluno regularmente matriculado, tem que estar lá matriculado bonitinho, tanto na escola pública ou na privada, de qualquer nível, tá? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, qualquer nível. Para esse aluno está assegurado o quê? A liberdade dele de consciência e de crença, tá? Porém, ele tem o direito de se ausentar, mas mediante o quê? Mediante prévio e motivado requerimento. Avise a escola, né? Pode se ausentar-se do quê? Das provas ou de aula marcada para o dia em que, segundo a crença dele ou da família, né, seja proibido o exercício de tais atividades, devendo-se-lhes atribuir a critério da instituição e sem custos para o aluno uma das seguintes prestações alternativas nos termos do inciso 8 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Eu trouxe para vocês, tá? O artigo 5º. Vamos dar uma olhadinha. Olha o que fala. Ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Então, não posso me recusar a cumprir a prestação alternativa. Isso eu não posso. Eu tenho direito, tá, de não ir, por exemplo, na sexta-feira ou no sábado, porém, eu tenho que cumprir uma prestação alternativa. É isso que está falando. E quais são? Inciso 1. Prova ou aula de reposição conforme o caso a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em horário agendado com sua anuência expressa. Então, se for prova, se for aula, né, precisa ser o quê? Realizado numa data aí alternativa que ele não vai atrapalhá-lo. De preferência, a gente percebe que no turno de estudo do aluno ou num horário em que o aluno também concorde, que seja diferente do seu turno. Olha o inciso 2. Trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino. Quem define isso? O trabalho escrito ou outra modalidade de pesquisa, o tema, os objetivos e a data de entrega, nesse caso, é a instituição de ensino. Só no caso da prova ou reposição, tá? Que aí o aluno precisa concordar ou não. Parágrafo 1º. A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. Poxa, professora, os parâmetros curriculares, sim, de 2019. Então, só guarda isso. Nós vamos discutir parâmetro curricular, nada. Nem que é um plano de aula, mas guarde isso.
que nessa prestação alternativa deverá ser observados os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. Parágrafo 2º. O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original, para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência. Vamos lá, por partes aqui, ó. Primeiro, esse cumprimento das formas de prestação alternativa, se ele cumprir, vai substituir a obrigação original, né? Lá sexta-feira, o sábado que ele não foi. E para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência, porque ele fez a compensação. Mas eu recomendo, claro, você tem que estar marcando, né? Não só como gestor, a coordenação, gestão, mas o professor também, que naquele dia é uma prestação alternativa e que naquela sexta-feira à noite ele não vai por isso, isso, isso. É muito importante ter esses registros, mas a falta será sim compensada. Mas é muito sério essa questão da falta, tem que se ter o registro, tá? Parágrafo 3º. As instituições de ensino implementarão progressivamente no prazo de 2 anos as providências e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento às medidas previstas nesse artigo. Parágrafo 4º. O disposto nesse artigo não se aplica ao ensino militar, a que se refere o artigo 83 desta lei. E o que fala o artigo 83 da LDB 9394 de 1996? O ensino militar é regulado em lei específica, admitida a equivalência de estudos de acordo com as normas fixadas pelos sistemas de ensino. E é isso, gente. E bunda na cadeira e sem enrolação e vamos estudar. E daqui a pouco você vai ter a nossa terceira aula da LDB. Um beijo!